uma outra ferramenta que eu vou mostrar, que também eu chamo do loop do hábito, tá? Que já tem até na literatura, mas de como, na prática, tu pode utilizar para evitar procrastinação ou desorganização, certo? Vamos lá. Uma outra ferramenta que é importante, entre muitas que vai ter no curso, tá? Fala sobre a formação dos hábitos, ou seja, os maus hábitos, certo? Aquele ciclo vicioso que te prende muitas vezes na tua procrastinação e na falta de desorganização. Tu não sabe por quê, mas continua repetindo os erros de novo, de novo e de novo. Então, a primeira coisa assim, ó, teoricamente a gente vai entender um pouquinho como é que é esse circuito. A gente tem que entender que, primeiro, sempre quando a gente é assolado, sempre quando a gente recebe algum gatilho, tá? Ou alguma coisa que acontece, seja o estresse, seja alguma situação que gera mal-estar, seja tédio, que nos gera ansiedade, que nos gera insegurança, automaticamente, sem a gente racionalizar, tá? Mas inconscientemente a gente já busca diminuir isso. Né? A gente não gosta de viver num estado crônico de ansiedade, num estado permanente de insegurança. Automaticamente a gente faz alguma coisa, tá? Que isso se chama atitude compensatória. Tem gente que costumava ou fuma, tem gente que vai para o álcool. Hoje em dia tem muita gente que vai para o celular, para as redes sociais. No momento de fuga, tu fica ali deslizando, né, como se o mundo não tivesse desabando sobre a nossa cabeça, ou muitas vezes para os doces, com alimentos muito calóricos. Mas o que acontece com esse efeito quase que inconsciente? Tu acaba gerando uma recompensa para o teu cérebro, certo? Então acaba gerando uma espécie de analgesia. Tu abaixa esse mal-estar, essa ansiedade. E o que acaba acontecendo é que tu cria inconscientemente um efeito mantenedor. O teu cérebro aprende como procrastinar, como burlar essa emoção ruim, né? Como lidar com efeitos, com situações que não te fazem bem através do efeito compensatório. Indo para as redes sociais, por exemplo, ou indo para os doces, para os alimentos muito calóricos, e de certa forma tu cria um loop, tu cria um circuito que te leva a procrastinar, que te leva a ter hábitos que não vão te gerar boas condições de saúde ou até excesso de peso, sobrepeso, certo? Então, na verdade, como é que dentro dessa circunstância, dessa condição, a gente deveria agir? Bem, tem duas formas que a gente pode agir nessa formação e manutenção dos hábitos ruins, certo? A gente quer tentar minimizar ou erradicar essa questão da tua procrastinação. Num exemplo hipotético de tédio, ansiedade, insegurança, por exemplo, a gente vai para uma fuga, um efeito compensatório, que seria, vou para a rede social, como se nada tivesse acontecendo, ou eu vou ali e como um doce, certo? Primeiro, a gente ataca logo quando vier essa emoção ruim. Então, tu começou a sentir tédio, ansiedade, insegurança, bem, tu pode, primeiro, questionar essa emoção ruim. Então, de fato, será que eu consigo suportar essa emoção ruim? O que de fato eu estou sentindo, certo? É até interessante tu ter um bloco de notas e tu discriminar, tu indo, será que realmente, o que eu estou sentindo? Será que realmente eu consigo sobreviver com essa emoção ruim? O que pode acontecer se eu não fizer o efeito compensatório? Se eu não ficar, de fato, olhando rede social, enfim, ou comendo doce? O que de fato pode acontecer? Tá? Uma outra forma, atacando logo no gatilho, logo no efeito estressor, é fazer uma lista. Coloca uma lista de benefícios e malefícios. Por exemplo, qual o benefício de eu fazer um efeito compensatório assistindo celular, rede social ou comendo um doce? Por exemplo, um efeito benéfico seria reduzir a minha ansiedade ou fingir que eu não tenho um problema. O que poderia acontecer de fato? Bem, isso de benefício, de malefício. Eu não estou enfrentando os problemas, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, eu poderia estar estudando, eu poderia estar cuidando da minha saúde melhor, eu poderia, por exemplo, estar lendo, ou estudando, ou correndo, ou indo na academia, eu poderia estar fazendo outras coisas. Faz uma lista, mas de coisas reais, de benefícios e malefícios. Henrique, mas eu passei dessa parte, eu não tinha como descrever, eu não tinha como analisar, eu fui invadido pela emoção e eu já saí fazendo, quando eu vi, eu já me dei conta que eu estava fazendo alguma coisa. Eu não consegui só em nível cognitivo controlar esse meu impulso. Bem, então a gente tem
um segundo, tá? Um segundo momento para te ajudar a lidar com esse ciclo vicioso, que é na própria atitude compensatória. Então, ao invés de automaticamente, cegamente, ver noção ruim, tu já sai, cadê meu celular? Ou tu já sai automaticamente procurando um chocolate, procurando um doce, indo no pote de Nutella, como se naquele segundos que tu está mastigando ou assistindo alguma rede social, um efeito no YouTube, não existisse o problema. Ao invés disso, tá? Tu busca uma outra, sim, atitude, mas menos nociva ou mais assertiva. Por exemplo, eu vou aprender a fazer yoga, treinar minha respiração. Eu vou procurar, quando eu ficar ansioso, alguma academia ou atividade física. Ou, de repente, eu vou procurar no celular, não só a rede social, mas eu vou procurar cursos, ou eu vou aprender no YouTube alguma opção de curso de culinária, tá? Ou, se não, algum curso na minha área técnica. Ou seja, tu transforma essa procrastinação e esse vício numa atitude que vai gerar melhor bem-estar físico, seja o próprio corpo, com exercícios, com yoga, ou com conhecimento mesmo, a nível cognitivo. Nesse momento que eu fico ansioso, eu vou aprender línguas, ou eu vou aprender um curso, ou eu vou aprender a resolver como lidar melhor com as minhas emoções. Ou seja, não é só uma fuga desesperada, procrastinadora e compensatória, que só alimenta esse circuito, mas sim algo que tu está sabendo lidar e transformando, tendo benefícios com isso. Certo? Então, isso é um exemplo de como essa ferramenta, entre outras que tu vai estar aprendendo no curso, podem transformar a tua vida na direção do bem-estar físico.